eu tive um vislumbre de uma pessoa indo para o inferno. Esse homem estava morto há 45 minutos. E para piorar a situação, caiu uma luz do quarto. Foi uma correria daquele quarto, profeta. Ele começou a revirar os olhos, ele começou a se contorcer, ele começou a esticar a perna, esticar braço, e um rosto extremamente de medo, de pavor. Olá, gente querida, que Deus abençoe a tua vida, que alegria poder estar aqui junto com você. Eu tenho um convidado muito especial hoje. Ele vai compartilhar suas experiências espirituais e também as suas experiências como médico. Experiências essas que com certeza vão abençoar a tua vida e com certeza vai trazer também muita clareza. Eu quero convidar Dr. Fernando Lemos, criador do canal do YouTube Planeta Intestino, com quase 7 milhões de inscritos, um dos maiores canais médicos do Brasil e o maior de coloproctologia do Brasil e do mundo. Entre todas as mídias, tem aproximadamente 9,5 milhões de seguidores. Escolhido pelo Prêmio IBEST, que é um dos maiores prêmios digitais do mundo, com 31,8 milhões de votantes. E na categoria Saúde foi escolhido novamente 2 anos seguidos como o médico mais lembrado e mais influente do Brasil, num país de mais de 550 mil médicos. No top 3, categoria Saúde, estavam concorrendo com o Dr. Fernando Lemos, Dr. Drauzio Varela e doutora Ana Beatriz Barbosa. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando Lemos, que alegria estar aqui junto com você. E você que está me ouvindo aí é nosso conterrâneo de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, interior, fronteira. Profeta Vinícius Iracê, é uma honra estar aqui com o senhor. Eu já participei de alguns podcasts, algumas entrevistas, mas eu lhe digo para o senhor que eu estou realmente emocionado e honrado de estar aqui com o senhor, saber que nós somos do mesmo estado, da mesma cidade. Fico extremamente feliz de ver toda a visibilidade que Deus lhe deu. Amém. Né? E é uma honra realmente estar aqui com o senhor e poder compartilhar coisas de Deus Amém. na vida de um médico, de um cirurgião, que às vezes é um pouco incomum misturar medicina e a parte da espiritualidade. E existe muita conexão entre essas duas áreas, sim. Doutor Fernando, a sua família é uma família cristã. Você acredita que parte do sucesso, do crescimento e de tantas bênçãos que tem cercado a sua vida vem de alguma oração ou fruto de uma vida com Deus da tua família? Eu tenho certeza absoluta disso, profeta. Eu não tenho a mínima dúvida em relação a essa bênção geracional de orações. O meu avô paterno, pastor Orvalino Lemos, foi um dos principais nomes em relação a fundadores da Igreja Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Olha Né? só. Tiveram 3 ou 4 nomes principais no estado e o meu avô paterno. Então nós temos toda essa tradição. Eu digo que eu nasci num berço de ouro, não porque nasci rico, mas o berço de ouro porque eu nasci já com esses ensinamentos cristãos. Amém. E na nossa família, nossa de pai, da minha esposa, nós somos ao todo 12 médicos. Olha só. Na família. Né? E, na verdade, nós reconhecemos, eu reconheço, pastor, a oração do meu avô, oração do meu pai, oração da minha mãe, oração da minha avó. E eu vejo a minha vida hoje e aonde Deus conseguiu me colocar, eu não dissocio em hipótese alguma com a bênção de Deus. Amém. E isso é muito importante porque a vida da gente, ela também é fruto de oração. Ela é fruto de oração, ela é fruto de palavra que a nossa família recebeu. E eu creio que muito do que hoje a gente faz, a gente está, na verdade, plantando para o futuro dos nossos filhos
e também pelo futuro dos nossos netos. A Bíblia diz que o homem bom deixa tesouro aos filhos dos seus filhos. E a Bíblia não está falando só de tesouro financeiro, está falando também de uma herança espiritual. E isso para mim é uma das coisas assim mais importantes que um homem pode plantar aqui nessa terra. Deixar uma herança espiritual, deixar um legado para os seus filhos, para os seus netos, porque a bênção, ela vai muito longe. A bênção vai mais longe do que a gente imagina. É por isso que todo princípio na palavra, né, de orar pela nossa casa, de ensinar nossos filhos, tudo isso vai redundar em bênçãos que vão extrapolar a nossa casa, vai ir muito além das nossas fronteiras. E a prova disso é a sua vida, né? Porque mesmo que seu avô não fosse uma pessoa tão conhecida, ou seu pai uma pessoa tão conhecida, você, com a visibilidade que tem hoje a nível Brasil e a nível internacional, isso é fruto de um homem justo, é fruto de pessoas, talvez, que oraram pela sua casa e pediram a bênção sobre seus filhos, né, seus netos, seus bisnetos. Então isso é algo extraordinário. Amém. Eu creio absolutamente nisso, né? Inclusive, a decisão para onde eu deveria ir, isto foi algo diretamente vindo do alto. Eu tenho como hierarquia minha, profeta, de que nós temos algumas decisões que são marcantes na vida. Amém. Que se tu errar, vai ter problema ao longo da tua vida. Por exemplo, a primeira decisão que eu acho que um homem e uma mulher precisa ter ao longo da vida é conseguir reconhecer a soberania de Deus. Enquanto você não consegue reconhecer a soberania de Deus, você não se encontra como pessoa. Sim, vai verdade. sentir o famoso vazio, vai ter dinheiro, vai ter companhias, amigos, festas. Segunda grande decisão é você escolher a pessoa certa, que você vai querer compartilhar a tua Sim. vida, teu esposo, tua esposa, né? Que uma escolha errada, eu tenho visto destruir vida de homens e mulheres, como eu lido com muitas pessoas, então muitas coisas são abertas no meu consultório, Sim. então eu observo muito isso. A terceira coisa é escolher a sua profissão. E a quarta decisão, para um médico, para um cirurgião, é escolher para onde você vai. E, na verdade, um dos grandes milagres que eu vejo na minha vida é justamente a decisão para onde que Deus me levou e como, através dessa decisão, para uma cidade tão pequena e tão insignificante no Brasil, perante os olhos das outras pessoas, como eu cheguei nesse posto de médico mais influente, mais lembrado do Brasil, pessoas do mundo todo migrando para Rosário do Sul todas as semanas. Nós estamos aqui em São Paulo, capital, eu recebo pacientes em São Paulo, capital, toda semana, para consultar lá em Rosário do Sul comigo. Tá? E aqui tem grandes hospitais e grandes médicos. E tudo isso aí tem a ver com a mão de Deus, porque, na verdade, já vou entrar num detalhe aqui específico. Quando eu estava acabando, eu fiz a minha formação de cirurgia digestiva no Hospital Conceição de Porto Alegre. Sim. E a coloproctologia, que é especialista nas doenças do intestino e do reto, na PUC, em Porto Alegre. Para quem não sabe, a coloproctologia é uma especialidade cirúrgica que opera câncer de intestino, câncer de reto, hemorroidas e uma série de outras patologias. É uma especialidade extremamente elitizada. Sim. Em qual sentido elitizada? Não é só para pessoas que têm dinheiro, porque isso aqui são patologias que todo mundo tem. O miserável tem e o bilionário tem. Esses problemas da minha área. Mas elitizada no sentido que são poucos profissionais no Brasil e no mundo coloproctologistas. Sim. Então, eu poderia escolher ir para qualquer local. Eu tenho muitos pacientes de Portugal e Espanha. E, na verdade, lá eles têm uma dificuldade gigantesca de achar um coloproctologista. Então, quando nós estávamos finalizando a coloproctologia, começou aquela grande angústia, onde eu vou? Então, tinha dentro do meu estado já umas grandes opções. Por exemplo,
ficar no hospital da PUC. Sim. Até me deram a oportunidade de eu começar a assumir a emergência da PUC, e eu já estava em Novo Hamburgo, assumindo um hospital e 2 clínicas como colo-protetor. Sim. Já estava estabilizado nesses locais. O meu sogro é de Bento Gonçalves, Dr. Mário Schmidt, é um cirurgião vascular mais antigo e tradicional de Bento Gonçalves, e me ligou e disse, olha, aqui em Bento Gonçalves, no Hospital Tacchini, não tem nenhum coloproctologista em Bento Gonçalves. Cidade da Serra Gaúcha, cidade próspera, cidade rica, que está na visão de todo o turismo, até mesmo Sim. do mundo, não tem coloprocto em Bento. Vem para Bento. E eu recebi, 10 dias antes da decisão, um convite do Dr. Hernani Billo, que é um presidente da Unimed até hoje, de Santa Maria, Sim. um cirurgião que eu trabalhei na época da faculdade. Ele me ligou e disse assim, eu quero que tu venhas trabalhar comigo no meu consultório. Muitas oportunidades. Oportunidades para médicos, cirurgiões, para quem está saindo de uma especialidade, imperdíveis, eu diria para o senhor. Sim. E o meu pai, Dr. Clóvis Lemos, é um urologista, tem 52 anos de urologia. É um médico tradicional no Rosário do Sul, em toda a região e também no estado. E eu sei que o meu pai e a minha mãe são as pessoas que mais me amam. Uhum. E meu pai me disse uma coisa para mim, profeta. Tu só não vem para Rosário do Sul. É a única coisa que não pode vir para Rosário porque não tem campo para coloprocto aqui na região de Rosário do Sul. Sim. Então tu não vem para cá, filho, tá? Tu escolhe para onde tu quiseres ir, tá? Tu tá com opções maravilhosas na tua mão para tu poder voar, mas não vem para Rosário do Sul. E eu e a Francine nessa luta, em oração com Deus, entregamos para Deus. E o que foi a coisa mais surpreendente? A minha mãe, Sônia Lemos, uma das pessoas mais humildes, pastor, Sim. e mais parecidas com Jesus que eu conheço. É minha mãe, Sônia Lemos. Uma pessoa que transmite uma paz assim, se eu ficar com ela um pouquinho, você vai entender o que eu estou falando. Sim. Ela sempre teve um grupo de oração na casa dela. O meu pai sempre, nós moramos numa casa muito grande, uma mansão em Rosário Sim. do Sul, me criei, uma casa muito grande, né? Casa com piscinas, com sauna grande, com 5, 6 quartos, uma mansão lá. E a minha mãe tinha dentro dessa casa, dessa mansão, um grupo de oração com irmãs muito humildes. Isso é uma coisa boa, né? Muito E humildes. que não se vê mais, né? Não se vê mais, né? E uma dessas irmãs, o nome dela é irmã Arlete, até hoje é a pessoa viva, pessoa muito amiga da minha mãe, e elas estavam orando. E a minha mãe não abriu esse assunto para ninguém, porque eu e a Francine não tínhamos passado a nossa angústia em relação a isso. E a mãe Vocês disse, já estavam orando. nós estávamos orando, sem Uhum. ninguém saber. Isso aí era uma angústia que nós tínhamos, eu e minha esposa, para onde ir. E a mãe disse o seguinte, filho, tem uma criança de 6 anos de idade que sonhou contigo Uhum. e gostaria de te passar o que ela sonhou contigo. Foi num grupo de oração, por intermédio dessa irmã Arlete. Uma criança de 6 anos queria falar com um especialista, pastor. Na verdade, as pessoas pensam que como eu estava acabando a residência, eu já era médico já há 6 anos. Eu estava Sim. fazendo minhas especializações. Numa área que é top no Brasil. Pois é, eu quero saber o que houve. Essa criança disse o seguinte, Deus me acordou numa madrugada, 6 anos, e ligou a luz do meu quarto. E só falou uma frase para mim, numa voz audível. Avisa pro Fernando Lemos que é para ele ir embora para Rosário do Sul. E ponto final. Deus falando através de um sonho. Que coisa tremenda. Uma criança para um especialista. Só que quando essa palavra veio ao meu coração, pastor, eu até agora eu tô emocionado de contando isso aqui. Eu já contei isso aqui algumas, não foram muitas vezes, algumas poucas vezes, mas eu tô emocionado aqui. Tremendo. Calou no meu coração aquela palavra e eu disse, Francine, nós vamos para Rosário do Sul. Falei com meus chefes no Hospital da PUC, saudoso Dr. Érico Filman, um dos maiores proctologistas do Brasil, faleceu ano passado. Sabe o que o Dr. Érico disse para mim? Tu vai colocar tua especialidade fora. E todos os médicos, meus conhecidos, disseram assim, ó, tu está fazendo uma loucura, uma insanidade. E eu falei com meu pai, e o pai disse assim, Fernando, eu não acredito no que tu está me dizendo.
né? Quem é o pai que Meu não quer estar Deus do perto não céu. quer estar perto de um filho, um Sim, amigo perto de um filho, né? Mas filho, tu quer vir? Eu vou te acolher. Tem um consultório aqui, vamos reformar a clínica, sim. mas vem aqui, né? E eu fui para Rosário, contra tudo e todos, abandonei os meus trabalhos que eu tinha ali em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, né? Cheguei em Rosário, e, e homem de pequena fé, eu continuei mantendo um vínculo em Novo Hamburgo durante 3 meses. Toda segunda-feira eu saía às 13h45 da manhã de Rosário do Sul, chegava às 7 e pouco em Novo Hamburgo, fazia 15 a 18 procedimentos, voltava e à meia-noite sumia o plantão cirúrgico de Rosário do Sul. Faqueados, baleados, acidentes no trânsito que tinha ali, que eu também fazia essa parte inicialmente lá. Depois de 3 meses, eu consegui abandonar, Se desvincular. se desvincular, e na verdade houve uma palavra de um primo meu em relação a por que eu não gravava um vídeo pro YouTube ter um canal? Que o canal começou em 2012, o primeiro vídeo. E eu gravei um vídeo, porque a área que eu trato, né, profeta, é uma área cheia de tabus, né? É, sim, bastante. Tabus, é uma área que todo mundo tem interesse, porque é uma coisa do dia a dia. E eu disse, eu vou gravar um vídeo. E o título do vídeo foi primeiro vídeo do canal Planeta Intestino, que hoje é o maior canal de proctologia do mundo e um dos maiores do Brasil e também do mundo de canal médico. Desaprenda o que você aprendeu. Era o título do vídeo. E eu expliquei que 98% da população mundial, e isso aí continua, fazem errado o higiene depois que defecam. Sim. E esse vídeo viralizou. Esse vídeo explodiu. E aí começou a pessoas me convidarem para palestrar em locais, como teve um evento em Nagoya do Japão, que me ligou uma mulher de lá e disse, olha, tu vai ser o palestrante principal, tem palestrante da Inglaterra, dos Estados Unidos, mas a gente quer que... E aí começou a visibilidade do Dr. Fernando Lemos, de Rosário do Sul, e chegamos nesse local que, na verdade, é realmente um milagre, né? Agora aqui tremendo, só lhe dando uma pausa. Uhum. Quando Deus dá a direção, Ele também dá todo o aparato para a promoção. Olha que tremendo. Deus deu o sonho, que era a resposta da oração do senhor e da esposa, e depois Deus usou uma pessoa para dizer para o senhor começar a gravar vídeo, gravou um vídeo, esse vídeo viralizou. Então, como Deus é perfeito, realmente é um quebra-cabeça, né? Quando a gente segue uma direção de Deus, é como colocar uma pecinha aqui, às vezes não vai fazer sentido, mas caminhando pela palavra profética, caminhando pela instrução de Deus, as coisas lá na frente elas fazem sentido, né? Que tremendo. É tremendo, né? Não tem explicação. E talvez eu fico pensando, já pensei várias vezes, né? E se não tivesse ouvido a voz de Deus, profeta? E se eu tivesse de acordo com que... Porque o meu pai, ele quer o melhor para mim, Sim, né? E ele foi um médico, e é um médico extremo, não é bem, ele é extremamente bem sucedido. sim, Um homem com visão, um empresário com outros ramos também. sim, Uma pessoa, como diz a Bíblia, né? São flechas na mão do guerreiro, né? E ele saberia como me direcionar, com certeza. tá? E eu fui contra tudo e contra todos. E, na verdade, se eu tivesse talvez ficado em Porto Alegre, Uhum. nenhum coloproctologista hoje em dia do Brasil é mais conhecido do que eu. Sim, Não sou eu que digo isso, é as pesquisas que dizem isso. Estando numa cidade de 40 mil habitantes. Quem já me perguntaram várias vezes, nós tivemos agora no último Prêmio Best, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele me perguntou, ele me falou assim, até publicamente, o mais impressionante é que tu continua ainda em Rosário do Sul. E eu disse para ele, eu só vou sair de lá, profeta, com um outro direcionamento de Deus. amém. Né? É isso aí. Porque a nossa vida, ela tem que ser dirigida pelo Senhor. Jesus, ele
é Salvador, mas ele tem que ser Senhor na nossa vida, né? Ele tem que exercer o governo. Na oração do Pai Nosso, Jesus ele orou, nos ensinando o modelo da oração, ele disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Um alinhamento, nós temos que estar alinhados com o céu, para que a gente possa viver a plenitude do propósito. Porque algumas pessoas, elas até conhecem parte do plano de Deus, mas elas nunca vivem a plenitude por causa que não ouvem a Deus. Você tem entrado na plenitude do propósito porque você tem buscado ouvir a Deus. O homem que ouve a Deus entra na plenitude do propósito. Então, esse é um entendimento. Eu tenho algumas perguntas para o senhor. Está preparado? Vamos lá. Houve algum momento da sua caminhada que você esfriou na fé? O termo que nós usamos, nós crentes usamos, é o termo desviar-se, né, pastor? Diz, aquela pessoa está desviada, Sim. né? Assim, desviado de parar de ir em igreja, de parar de ir nos cultos, isso nunca aconteceu na minha vida. Sim. Né? Só que muitas vezes, num momento específico, eu ia mais para acalmar minha consciência. Sim. Essa foi a realidade. Porque mesmo nós nascendo num berço cristão, nós temos que ter um encontro com Jesus. Sim, verdade. Né? E eu me lembro realmente quando é que foi meu encontro com Jesus, quando eu tinha 12 anos. Né? Que foi aquela convicção real que eu tive. Só que, na verdade, depois, profeta, quando eu cheguei na residência de cirurgia geral, eu fiz na Federal de Santa Maria a medicina. E os 4 melhores notas da faculdade poderiam ir fazer o último ano no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. E eu estava entre essas 4 notas e fui para Porto Alegre. E, pela graça de Deus, eu passei na residência de cirurgia geral do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é o maior hospital do SUS da América Latina de cirurgia geral. Sim. Ou seja, a melhor formação que poderia ter é no Hospital de Clínicas em São Paulo e no Hospital Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre. E pela graça de Deus eu estava lá. E por causa do volume extenso, profeta, eu acordava às 13h45 a 4 horas da manhã, durante 3 anos eu fiz isso. Porque eu tinha que estar com os pacientes prontos, toda a minha equipe às 7 da manhã para a gente começar as cirurgias. Então eu dormia às 11h30, meia-noite, para me acordar esse horário. Eu brincava que nem padeiro se acordava tão cedo como eu. E na verdade, durante essa correria toda, eu vou lhe admitir que foi o momento de maior esfriamento que eu tive na minha vida com Deus. Um médico novo, um guri bobo, no sentido de que, olha, tô passando em tudo, tô no melhor hospital aqui. Eu nunca fui de ser, assim, orgulhoso, soberbo. Meu pai foi muito criado assim. Eu fui criado, pastor, no meio... Meu pai era uma pessoa que sempre teve dinheiro. Sim. Mas nunca nos criou de uma maneira assim, com facilidades. Sim. O pai dá tudo. E graças a Deus por essa atitude dele. Né? Sempre nos criou com os pés no chão, com humildade, sem soberba. Só que talvez algum momento lá, com aquela visibilidade, tendo uma equipe, mandando em pessoas, eu acabei me ocupando tudo e acabei tendo um pequeno... Ia na igreja? Ia. Na igreja, talvez uma vez no mês, 2 vezes no mês, quando eu tinha tempo. Eu justo não tenho tempo para ir. Sim. Tá? E aí, profeta, aconteceu algo que eu vou contar para vocês aqui, que eu vou lhe dizer que marcou a vida de muitas pessoas quando eu contei isso aqui. E lhe despertou novamente. E foi ali que foi a chave que eu sei que Deus me deu um cutucão. Tá? Eu estava de plantão cirúrgico, fazia 3 plantões noturnos por semana. Sim. No hospital enorme. E eu recebi um bip às 13h30 da madrugada. O bip, eu não sou da época, na minha época não tinha ainda celular, profeta. Nós tínhamos bip, né? Gurizado hoje em dia, tudo com celular, tudo era o bip. E o bip tinha 2 toques. Isso aqui só gaúcho fala, né? Só gaúcho. Guri, gurizada. É isso aí. É o nosso vocabulário lá. Nosso vocabulário lá. Muito bem. E o nosso bip tinha 2 sons. Ele tinha um som quando era chamado do andar. O cirurgião que ficava por exemplo, um problema cirúrgico da urologia, da vascular, era um bip, eu ia lá. Só que tinha um outro bip que era um bip da parada cardíaca. Que esse é um bip que tu não podia perder tempo, tinha que ser rápido, e tocou esse bip com o som da parada cardíaca. Né? E o bip só indicava qual era o andar e qual era o leito. E eu fui. Quando eu vi, quarto 109. E eu desci correndo, fui
pelas escadas, que esse local que nós dormíamos era no último andar. Cheguei lá e eu fui pensando naquela correria que só não poderia ser um paciente meu, profeta. Porque esse quarto era um quarto de SUS, se eu não me engano era 5 ou 6 pacientes, acho que são 5 pacientes que tinham lá. E dentro de uns 5 era um paciente meu que eu tinha operado há uns 6, 7 dias atrás, um câncer de pâncreas, e eu tinha prometido para a família que ele teria alta no outro dia. E ele estava excelentemente bem para ter alta, uma cirurgia grande chamada duodenopancreatectomia, uma cirurgia delicada de câncer de pâncreas, quando eu fazia parte da cirurgia digestiva. E quando eu chego no quarto, já estava a equipe de enfermeiros, a equipe de clínica médica, tudo lá. E quando eu fui ver, era o meu paciente, da minha equipe. Eu digo meu, mas da minha equipe, né? Eu cheguei lá, começamos a reanimação cardíaca. A reanimação cardíaca, pastor, a massagem cardíaca tem um consenso mundial. É 30 minutos. Depois de 30 minutos, pode parar que não tem como tudo reanimar. Não volta. Não volta, tá? Mas é 30 minutos. Inclusive, eu digo que 30 minutos já é um tempo bastante prolongado, né? Quando volta, pastor, o profeta, 10, 15 minutos, retorna. E nós fomos 30 minutos e massageando, e talvez umas 10 pessoas no quarto ali. Quando chegou em 30 minutos, eu pedi pro pessoal, eu quero... Aquele paciente era meu, então eu tinha a voz ativa ali. Por favor, vamos mais um pouquinho? Porque na verdade eu pensei comigo, poxa, paciente que eu operei, o paciente está tão bem, família feliz que ele tem alta no outro dia. E nós fomos até 45 minutos. Inclusive lá, todo o pessoal, os colegas médicos, tudo me conheceu lá pelo sobrenome Lemos. Quando chegou 45 minutos, lá, Lemos, deu, por favor, né? Agora chega, né? 45 minutos, nenhum momento esse homem, ele retornou. Sempre a parte do eletrocardiograma estava reta. Quando paramos com tudo, profeta, agora entra uma situação que, se não fosse real, era para ser uma situação de filme de terror. Esse homem começou a se contorcer na cama. E nós, médicos, ainda mais cirurgião, sempre nós queremos ter uma explicação técnica, né? E existem uns movimentos de mioclonia que uma pessoa depois que morre pode ter. É normal. Só que geralmente isso aqui acontece, sabe como? Morreu e primeiros 2, 3 minutinhos. Sim. Esse homem estava morto há 45 minutos. Então, em relação a essa parte teórica aí, caiu por terra, mas é o que a gente começou a pensar. Ele começou a se contorcer, como se fosse tendo uma convulsão. E para piorar a situação, não me pergunto por quê, caiu uma luz do quarto. A luz ficou fraca. Foi uma correria daquele quarto, profeta. Até os pacientes que estavam dentro do quarto pegaram o seu soro e saíram do quarto. Todo mundo saiu. Só ficou com esse paciente uma pessoa. Eu. Porque eu senti... Primeiro era meu paciente. Segundo, eu entendi que aquilo ali ia ser comigo. Ele começou a revirar os olhos, ele começou a se contorcer, ele começou a esticar a perna, esticar braço, e um rosto extremamente de medo, de pavor. E eu vi, profeta. Ninguém me contou. E quem me conhece sabe o quão difícil é alguém me convencer de situações que eu não acredito. Sim. Isso que talvez é um defeito meu. E aquele homem com uma cara terrível, e eu vi entrar pela janela do quarto. Podemos talvez chamar o termo de vultos, mas eram tipo seres escuros, com corpos escuros, que quando foram lá dentro... Você viu? Eu vi. Viu? Não é sensação, eu vi. Ele entrou pelo quarto, a cama dele era perto da janela, entrou, e quando estava se aproximando de entrar nesse homem, a cara de pavor dele foi maior. Começava a piorar cada vez mais assim. E aí quando entrou esses seres dentro dele e saíram numa rapidez pela janela, aquele homem apagou, morreu completamente ali na minha frente. Resumo da obra. Eu tive um vislumbre de uma pessoa indo para o inferno. E o Espírito Santo falou claramente comigo. Não brinca com
com as coisas de Deus. Volta, porque o teu lugar é ligado com Deus. Olha só. Porque a vida eterna é muito real. E isto, eu lhe digo para o senhor que foi o divisor de águas, um cutucão que Deus me deu. E me deu essa oportunidade de passar por tudo isso. E eu entendo isso aqui. Porque muitas pessoas, uma vez eu contei isso aqui. E esse pavor da morte no rosto, eu já ouvi várias vezes as pessoas dizendo exatamente isso. E já vi o contrário também, de que quando uma pessoa parte, salva. Serenidade. Serenidade, exatamente. Várias pessoas que testemunham que, enfim, tem uma experiência dessas, até que a gente chama de quase morte, né? EQM. Experiência quase morte. Quase morte, também experimentaram isso. A única coisa que foi mais chocante para mim e para vários colegas médicos foi que esse homem, isso nós falávamos, essa pessoa foi a óbito com serenidade, essa aqui foi mais pavor. Isso aí acontece com frequência. É que esse caso, esse homem estava 45 minutos já morto. Então foi uma coisa assim sobrenatural, que uma experiência que já foi contado, e inclusive já tivemos inúmeros testemunhos de pessoas que disseram: eu estava para me suicidar nessa madrugada, eu ouvi esse testemunho e eu não me suicidei. Olha só. Eu sei que Deus usou isso aqui para falar com muita gente, profeta. Doutor, minha sogra, numa das gravidez dela, ela tem a pressão muito baixa e ela teve uma experiência onde ela viu o corpo dela ali em cima da cama e ela se viu para fora do corpo. O senhor já ouviu esse tipo de relato? Inúmeros, profeta, inúmeros. Eu digo uma coisa assim, profeta, eu não consigo compreender, ou melhor, consigo parcialmente, para não me errar nas palavras. Como é que médicos não têm uma fé em Deus muito mais do que é no mundo? Porque, por exemplo, é o seguinte, tudo que é médico que trabalha em hospital, tu já viu várias pessoas partirem. Várias pessoas partirem. E quando a pessoa parte, eu até digo muito para as pessoas, já foi no velório, né? Quando tu vê alguém partir, tu vê claramente que aquilo ali tá só um boneco de barro, tá ali. Sim. Aonde foi a vida? Quem já pôde presenciar, eu já presenciei, infelizmente, inúmeras pessoas nessa passagem, claramente tu vê, tem uma essência eterna. Tem uma alma, tem um espírito eterno, que só foram deslocados, saíram desse local aqui. Ali está claramente, eu digo, um boneco de barro que ele está ali. Tá? E isso, essa experiência que o senhor me perguntou em relação à experiência quase morte, de pessoas se olharem e verem o corpo, isso aí tem muitos e muitos relatos. Casos. Né? Pessoas, por exemplo, eu como sou cirurgião, pessoas que estavam durante um transoperatório, ou seja, durante a cirurgia, e houve alguma intercorrência cirúrgica, que muitas vezes não é nem relatado, às vezes, para familiares, e o paciente tem uma parada cardíaca no meio da cirurgia, e o anestesista tem que reanimar o paciente. Várias vezes tiveram histórias de pacientes contando relatos aonde foram, se viram fora do corpo, e depois, quando tu retrocede para conversar com a pessoa, e a pessoa acaba até contando, olha, eu tive isso, tu vai lá, bate exatamente naquele momento daquela intercorrência. Olha só. Então, na verdade... Quando o senhor teve essa visão, o senhor viu esses espíritos, as sombras pretas, saindo pela janela. Eles entraram pela janela e saíram pelo mesmo local que eles entraram pela janela e saíram. E não era um, é como se fosse assim, vários seres entraram e pegaram aquela alma, o espírito daquele homem lá, e saíram. Nesse momento que retiraram, a vida saiu do corpo. Porque neste momento exato, até então, esse homem estava se retorcendo, estava tipo como se fosse uma convulsão na minha frente, estava com cara de pavor, e quando eles se aproximaram, aquele homem morto, a feição dele piorou muito mais. E claramente, veemente, ele foi para o inferno.
A eternidade existe. Isso aqui é só uma breve passagem. O senhor acha que até o fato sem a gente estar querendo ser místico, mas até o fato da lâmpada, ter dado problema na lâmpada, o senhor acha que já existia ali uma influência espiritual? Completamente. Esse assunto eu nunca toquei para ninguém, nem em podcast, nem em entrevista nenhuma, justamente porque as pessoas acabam achando que a gente leva tudo para um outro lado, para um misticismo, Sim, né? exato. né? E, na verdade, com toda certeza, Uhum, tudo aquilo ali foi uma preparação espiritual, sim. mas uma parte espiritual que não era do bem. Vamos deixar Uhum, bem claro disso aqui. sim. Tá? Foi algo que deixou... Tudo que é de Deus não nos dá medo, né, profeta? Por mais que seja uma palavra, às vezes, exortativa, não nos dá medo. Sim. Né? A gente pode até ficar assim... Ali estava um ambiente de medo, um ambiente de pavor. Né? Foi literalmente um filme de terror. E outra coisa interessante, que mesmo que tu estivesse um pouco frio espiritualmente, o Espírito Santo estava lá dentro, falando contigo. Eu creio que Deus falou contigo nesse episódio e te marcou, né? Porque as pessoas não têm olhos para a eternidade, mas quando existe uma experiência como essa, isso é uma marca que é deixada na pessoa, né? Doutor, eu quero lhe agradecer, né, por esse tempo tão precioso, onde foi um podcast diferente, mas eu acredito que ele vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Nós falamos muito de coisas espirituais, eu tinha aqui uma lista até de coisas que eu iria perguntar, como essas últimas coisas aqui no final, mas eu tinha mais umas para perguntar, mas eu acredito que atingimos o nosso alvo, né? Porque eu sempre oro, antes de fazer os podcasts, para que o Senhor conduza todas as coisas. A gente tem um roteiro aqui, né, de perguntas, mas eu acredito que o que precisava ser falado foi falado. Então quero lhe agradecer e quero lhe dar essa oportunidade, né, se em um minuto, qual é a mensagem que o Senhor quer deixar para cada pessoa que foi impactado, né, pelos testemunhos, foi impactado por aquilo que Deus tem feito na sua vida, lhe deixar à vontade para essas considerações finais. Primeiramente, eu quero lhe agradecer, profeta, por estar aqui com o senhor, né? Eu tô me sentindo muito bem, muito à vontade com o senhor, porque nós estamos falando em relação a algo que nós temos concordância, que é em relação à fé. Sim. Né? Eu também entreguei para Deus nosso encontro aqui, né? Para nós falarmos realmente o que as pessoas precisam ouvir. Foi entregue isso aqui. E eu tenho duas coisas para dizer para o público, né? A primeira delas é um lema da minha vida. Isso aqui é a parte secular agora que eu tenho. É uma equação que eu levo para mim, para toda a minha vida. A equação é: divide, que tudo se multiplica. Por exemplo, eu dividi em redes sociais meu conhecimento. Sim. Eu dividi o meu tempo que eu tinha com a minha família, com meus filhos. Sim. As pessoas nem imaginam que às vezes eu gravo vídeos na madrugada. Eu dividi. E isso aí multiplicou em quê? Em seguidores, em pacientes, Sim. em autoridade, em credibilidade. Divida o que você tem de bom na tua vida, que muitas coisas vão multiplicar para melhor. Mas não tem nada de bom, doutor Fernando Lemos. Tu não sabe ler? Ensina algumas pessoas que não sabem ler a ler. Divida, que tudo multiplica. Essa equação não tem erro, profeta. Com certeza. Divide, que multiplica. Isso aqui é lema da minha vida. E a minha última consideração, que é a mais importante, eu vou falar a linguagem bem no popular, porque na verdade o meu canal Planeta Intestino, profeta, uma das grandes coisas que as pacientes tudo me seguem dizem: eu consigo entender o que o senhor fala. E os médicos têm muita dificuldade de falar a linguagem Sim. para o leigo entender. A minha dica é: para de quebrar a tua cabeça não confiando em Deus e não entregando a tua vida para Jesus. Enquanto você quiser lutar contra isso,
Tu não Excelente. vai prosperar em nada. Eu não estou aqui falando prosperar em parte financeira. Sim. Em relação à tua parte familiar, à tua parte pessoal, em relação aos teus pensamentos, né? Eu digo, chega a ser algo ilógico você tentar algo que vai te dar um up, que vai te dar benefícios em todas as áreas da tua vida. Amém. E para as pessoas que talvez estão ouvindo isso aqui pela primeira vez, experimenta Jesus. Experimenta. Amém. Experimenta. E experimenta isso aqui que nós falamos aqui, que todos esses milagres e muito mais vão acontecer na tua vida. Para de quebrar a cabeça sendo incrédulo ou incrédula. Essa é a minha mensagem, mais do que direta para os seguidores. Bem, que Deus abençoe cada um de vocês que esteve conosco. Se você quiser assistir o podcast completo, aqui na descrição do vídeo, você pode se inscrever na Academia Kingdom Global e assistir o podcast completo. Que Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade, e muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Até mais, gente querida. Static in the silence, low and slow. Shadows moving where the night won't Yeah. Faded walls in a dim lit glow. Clock ticks off like it's letting go. Dust and air dancing out of tune. Lonely thoughts in the quiet room. Window cracked, hear the city sigh. Neon tears in the midnight sky. Every sound just drifts and bends, like a story that will never end. Echoes breathing inside lonely rooms, soft like a memory fading too soon. Calling your name but it don't return, just empty space and a candle that burns. Echoes breathing inside lonely rooms, lost in the haze of a broken tone. Every heartbeat falls out of line, tracing your ghost in the back of my mind. Vinyl spins with a fragile sound. All these feelings just loop around. Your voice hides in the undertone, but I'm here still alone. Rain taps slow on the window pane, sinks with thoughts that I can't explain. Every drop like a quiet truth, falling down with the missing you. You're single, I'm single. You know what that means? That nobody wants us! Ah! But it don't return, just empty space and a candle that burns. Echoes breathing inside lonely rooms, lost in the haze of a broken tune. Every heartbeat falls out of line, tracing your ghost in the back of my mind. If I stay in this afterglow, would you find me or never know? In between all the noise and blue, I keep reaching, I keep you, I keep you. Static fades, but the feeling stays, drifting through these endless days. Echoes breathe where the silence blooms, living on in these lonely rooms.
pedir-te que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos justiça de Deus agora, contra toda injustiça, contra toda maldade. Liberamos uma palavra sobre o nosso caminho, liberamos uma palavra sobre o nosso ambiente, liberamos uma palavra sobre todas as portas da nossa vida e declaramos justiça de Deus. A justiça de Deus está em operação. A justiça de Deus está movendo. O Senhor nos abençoou, estamos abençoados. Nenhuma maldade tem poder sobre nós. O Senhor nos dá livramento. O Senhor nos cuida, o Senhor desfaz laços de morte, laços de acidente. A mão do Senhor está nos guardando. Que toda maldade, Pai, que não temos ciência, toda maldade que não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais, nós quebramos ela agora em nome de Jesus, desfazemos o poder da maldade, quebramos a influência da maldade e declaramos arma forjada, laço do passarinheiro, dardo do inimigo está por terra, no nome de Jesus. E nós pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós, sobre todos da nossa casa. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus, pedimos a proteção do sangue de Jesus e declaramos a Deus que estamos guardados pelo Senhor, estamos abençoados, somos mais do que vencedores, fomos projetados para crescer, para aumentar e para viver a plenitude do destino e da promessa do Senhor para a nossa vida. Por isso, declaramos que vamos viver o que Deus tem para nós, vamos viver a plena prosperidade, vamos viver a plena saúde, vamos ver a salvação de todos da nossa casa, vamos ver todos eles conhecendo a Jesus e vamos ver tudo aquilo que foi projetado pelo mal sendo envergonhado, sendo lançado por terra e declaramos em nome de Jesus a restauração total e completa, a restituição. Senhor, a Tua palavra diz que Tu restitui, Tu és Deus poderoso para restituir, inclusive, a saúde perdida, a energia perdida, a força perdida, o dinheiro perdido, as oportunidades perdidas, no nome de Jesus. Cremos no Deus que faz novas todas as coisas, em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Deus a abençoe. Alegria, paz e salvação na tua casa. Você que está entrando nessa oração, estamos no segundo dia do nosso propósito. Gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, estou firme, certo? É algo entre você e Deus, é uma declaração profética. Estou firme, no segundo dia desse propósito. Nós vamos fazer 14 dias, 7 mais 7. Estamos firmes aqui, crendo que nesses 14 dias o Senhor vai movimentar as coisas. Nesses 14 dias Ele vai mover as águas. Você crê nisso? Você lembra da pesca de Pedro? Eu falei inclusive sobre isso esses dias, a respeito de quando Jesus entrou no barco de Pedro, depois de uma noite fatídica, depois de uma noite nada produtivo, depois de um dia exaustante e de fracasso. Jesus então entra no barco e movimenta as águas e traz sobre as redes de Pedro uma pesca que a Bíblia chama de maravilhosa, Amazing Grace, uma graça maravilhosa do Senhor, uma graça maravilhosa, o poder de Deus. O poder de Deus nas águas, agitando as águas. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai agitar as águas. Deus vai movimentar as coisas. Você vai ver Deus
Deus agitando as coisas, Deus movimentando as coisas. Amém? Declare aqui nos comentários e vai ser uma declaração profética. Escreve aí: estou firme, estou firme, estou firme. Para a glória de Deus estou firme, para a glória de Deus estou firme aqui, nesse propósito, nessa oração, em nome de Jesus. Eu comecei uma mensagem pela manhã, na oração da manhã, falando sobre o coração endurecido. Quando Deus endurece o coração das pessoas próximas de nós. E nós sabemos que não é nada agradável quando alguém endurece o coração. Você sabe que uma pessoa de coração aberto, ela ajuda você. Uma pessoa de coração aberto, sabe, ela está disposta a lhe abraçar. Uma pessoa de coração aberto, ela é como um refúgio na tempestade. Uma pessoa de coração aberto, ela não mede esforços nenhum de poder lhe auxiliar, de poder lhe dar oportunidades, de poder ajudar você. Mas uma pessoa de coração fechado, seu rosto endurece e ela diz um redondo não para você. Só que o não que está saindo da boca dela pode não ser propriamente 100% dela. Tem o dedo de Deus aí. O dedo de Deus. Os nãos de Deus para a nossa vida estão nos levando para o epicentro do nosso propósito, para o epicentro da vontade de Deus para a nossa vida. Eu creio que muitas vezes Deus permite que pessoas endureçam o coração em relação a nós, porque Deus está querendo fazer uma grande obra na nossa vida, assim como Ele endureceu o coração de Saul. Por que você acha que Deus endureceu o coração de Saul contra Davi? Deus endureceu o coração de Saul contra Davi para que Davi amadurecesse. E sabe, mudou da água para o vinho, porque Saul tinha Davi como um filho seu, como um filho, como alguém, sabe, que pertencia à sua casa, como uma extensão da sua casa. A Bíblia diz que Saul cavalgava ao lado de Davi. Eles iam juntos para a guerra. Davi tinha acesso ao palácio. Davi tinha acesso ao coração de Saul. Que tremendo isso. E num belo dia, Saul e Davi voltam de uma batalha. Talvez de um dia cansativo, de um dia que eles tiveram que usar até a última fibra do seu ser em valentia, em esforço para combater e vencer em favor de Israel. E quando os dois estão retornando, então se houve o barulho, sabe, de festa aguardando eles do retorno dessa batalha, quando os homens chegavam do campo de batalha, havia festa, as mulheres, as crianças, aqueles que eram mais velhos que não podiam ir à guerra, todos faziam uma festa para recebê-los na entrada do acampamento ou na entrada da cidade. E então se ouviu o barulho de músicas, de cânticos, e quando se aproximavam, Saul ouviu uma música que endureceu o coração dele. Saul ouviu a música que ele havia matado seus milhares, mas que Davi seus 10 milhares. Ou seja, em outras palavras, Saul e Davi andando junto, e Davi estava 10 vezes acima de Saul. E sendo que Saul era rei, aquilo ali embruteceu o coração de Saul. Daquele dia em diante, Saul nunca mais foi o mesmo. Você sabe que tudo isso era propósito de Deus, porque Deus tinha rejeitado Saul. Deus tinha rejeitado Saul. Então tem coisas na nossa vida que Deus permite por um propósito. Deus permite por um propósito. Deus já estava querendo levantar Davi, promover Davi, fazer coisas novas na vida de Davi. Só que Davi não esperava que
Essas coisas novas representava aquele que era como um pai para ele, agora se tornando o seu pior inimigo, porque Saul fechou o coração para Davi. E Davi teve que fugir. É por isso que eu quero que você entenda. Pessoas escutaram coisas sobre você que fechou o coração delas em relação a você. E isso foi proposital. Talvez você diga assim, puxa, mas isso é tão difícil de entender. Eu sei, mas Deus faz essas coisas porque Deus está querendo amadurecer o Davi. Deus está querendo amadurecer o Pedro, o João, o Tiago, a Sônia, a Maria. Deus permitiu com que essas pessoas endurecessem o coração para amadurecer você. Deus está trabalhando em algo maior. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando no seu coração. Deus está trabalhando no propósito que Ele tem para a tua vida. Há coisas grandes que Deus tem reservado para você. E é por isso que Deus manda dizer para você, escute essa palavra. Deus manda dizer para você que essas pessoas ouviram coisas acerca de você, elas fecharam o coração para você, mas isso só aconteceu porque Deus permitiu. Então, a sua guerra nunca foi contra quem falou mal de você. Então você brigou com meio mundo, você desfez relacionamentos, você desfez alianças, porque você pensou, falaram mal de mim. Não. Isso pode até ter acontecido, mas aconteceu por permissão de Deus. Aí você diz assim, mas por que Deus permitiu isso? Para te amadurecer. Davi só se tornou Davi, o grande rei Davi, aquele que foi temido quando entrava no campo de batalha, o homem segundo o coração de Deus, porque alguns fecharam a porta para ele. E quando o homem ele tem a porta fechada, ele vai para a próxima porta, e quando aquela porta está fechada, ele vai para outra porta. Mas essas portas fechadas estão levando ele à porta certa. Então a Bíblia diz que Davi começa a sua jornada rumo ao trono. E também, ao mesmo tempo, uma jornada de sobrevivência. E ele chega na vinha de um homem chamado Nabal. E lá na vinha de Nabal, ele protege os campos de Nabal, ele impede com que caçadores tomem o rebanho de Nabal. E quando chega o dia do pagamento, quando chega o dia de alimentar os seus soldados, ele manda alguém até a casa de Nabal, e o emissário chega a Nabal e diz assim, Davi, o meu senhor, aquele que é escolhido do Senhor, mandou eu vir aqui e levar suprimentos para o exército, porque Davi tem protegido os seus campos, tem feito guarda para você. E Nabal disse, quem é Davi? Senão um rebelde? Eu não vou ajudá-lo. Diga para ele que eu não vou ajudá-lo. E a Bíblia diz que Davi, quando ficou sabendo disso, ficou encolerizado e disse para os homens dele, nós vamos acabar com o Nabal. Então, ele começa a marchar. Ele começa a marchar em direção à casa de Nabal. E então, a esposa de Nabal, chamada Abigail, ficou sabendo da tolice de Nabal. Então, ela enche a sua carruagem de suprimentos, traz os seus servos junto e leva Davi. E ela encontra Davi no caminho, indo para a casa dela, e ela diz, meu senhor, não faça mal a Nabal, a mim e a todos nós da nossa casa. Nabal é tolo, mas eu vim aqui para ajudá-lo porque reconheço que você é o escolhido do Senhor. E a Bíblia diz que aquilo aplacou o coração de Davi. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus sempre vai usar pessoas como Abigail para não deixar a gente se enfurecer contra pessoas de forma desnecessária. Davi estava indo para derramar toda a fúria dele sobre a casa de Nabal.
Mas você tem que entender uma coisa, que não adianta você ficar brigando com N pessoas para que elas venham a abrir o coração para você. Se elas fecharem o coração de forma injusta para você, escute, porque essa é uma palavra profética que eu vou liberar sobre a tua vida. Se elas fecharem o coração para você, Deus abrirá o coração de outras pessoas para que não falte a você. Deus abrirá o coração de outras pessoas para te abençoarem. Deus abrirá o coração de outras pessoas para que você seja abençoado, para que você tenha o seu suprimento. Então, sabe, pare de brigar com todo mundo, pare de criar desafetos e comece a compreender que os nãos de Deus, eles não vêm para te destruir. Os nãos de Deus estão vindo para lhe levar ao caminho certo e para te apresentar as pessoas certas. Entende isso? Entende o que Deus está falando com você? Então Deus está querendo lhe reposicionar de uma maneira diferente. Talvez até agora você esteja estragando tudo, mas tem um potencial em você aí. Tem um talento grande na sua vida. Tem algo que foi dado por Deus na sua vida. Por isso, não desista. Talvez você diga assim, puxa, mas eu estou vivendo uma temporada de nãos na minha vida. Porque você não reconheceu ainda que Deus está trabalhando na sua vida. Porque você não reconheceu ainda as portas certas, as pessoas certas na sua vida. Então pare, sabe, de brigar com extremos. Pare, sabe, de pisar por cima de coisas que você não deveria nem estar tocando. Mas você está lá e carregando ódio no seu coração, e carregando raiva e ressentido. Ei, você precisa administrar os seus próximos passos com a sabedoria do alto. A sabedoria do alto vai lhe levar aos lugares certos. A sabedoria do alto vai restaurar a tua vida. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem dele. Escute isso. Eu sinto dentro do meu espírito, já falei na oração da manhã, estou falando agora na oração da noite. Dentro do meu espírito eu sinto de dizer isso para pessoas que estão me ouvindo. Deus está lhe preparando para algo. Deus está restaurando vidas aqui. E isso não tardará. Por isso, renda-se a Deus e coloque-se agora na posição de alguém que está sendo moldado por Deus. Compreenda o que Deus está fazendo e depois caminhe por essa direção. Eu deixo essa palavra ao teu coração, porque eu sei que Deus vai te abrir novas portas e vai colocar novas pessoas no teu caminho. E você vai ter tudo o que você precisa, em nome de Jesus. Você crê? Glória a Deus. Compartilhe agora essa palavra com 7 casas, 7 famílias, 7 pessoas, em nome de Jesus Cristo. Estamos hoje no 2º dia do nosso propósito. Estamos em oração e jejum. E você que entrou agora, você pode também estar com a gente. Por 14 dias, 7 mais 7, eu estarei firme aqui nesse propósito. Também larguei o pão. Se você quiser me acompanhar no jejum, você é livre. E se não puder, me acompanha nas orações. Estamos orando às 6 e às 18. Toda vez que você entrar aqui na oração, a primeira coisa que você vai escrever quando você entrar aqui na oração é: estou firme. Isso vai ser um memorial que você está fazendo, certo? Cada vez que você entrar aqui na oração, você vai escrever essa frase: estou firme. É um memorial de que você está firme no propósito e está crendo na justiça divina. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero agradecer a todos os parceiros que têm sido uma bênção na nossa vida, que têm intercedido por nós também, que têm lutado a boa luta. Estamos de segunda a sexta na TV Bandeirantes, 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 na Rede TV. Você pode se tornar um parceiro do nosso ministério. Entre em contato com a nossa equipe. E se não puder, então, mesmo assim, que Deus te abençoe mais e mais. E você que pode ser um parceiro, que Deus te abençoe, multiplique na tua vida, te prospere cada vez mais. E meu muito obrigado. Amém? E
se você puder orar pela nossa vida, eu agradeço. Também quero lhe convidar, hoje às 19 horas, nós vamos ter a Masterclass. Nós estamos ainda falando de visões. Na verdade, todo esse mês eu vou falar de visões espirituais. E hoje nós temos uma aula dentro da academia aqui no Global, é uma escola online. Você pode se tornar nosso aluno. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Glória a Deus! Nós vamos declarar agora o Salmo 91 e quero lhe convidar, domingo agora, 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. E nesse domingo eu vou orar presencialmente contra a injustiça e contra a maldade. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, em nome de Jesus eu oro agora, para que a injustiça, a maldade seja visitada agora, Senhor. Oramos para que aonde houve injustiça, haja justiça, e aonde houve maldade, que a bondade de Deus se manifeste. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus, do aquilo que foi tirado das nossas mãos, do aquilo que foi tirado do nosso caminho, toda oportunidade que foi tirada, que foi assaltada, nós oramos em nome de Jesus por uma restituição e restauração. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos revele as portas certas, para que o Senhor nos mostre e traga para a nossa vida as pessoas certas, no nome de Jesus, e nos dê sabedoria, ó Deus, para não lutarmos contra pessoas, mas lutarmos contra aquilo que verdadeiramente tem incitado pessoas contra nós. Oramos em nome de Jesus Cristo para que toda ação maligna que produz maldade, toda ação maligna que produz, inclusive, portas fechadas, nós oramos em nome de Jesus para que todo mal caia por terra. Em nome de Jesus. E nós queremos entender os nãos de Deus para a nossa vida. Queremos entender aonde o Senhor está amadurecendo na nossa mentalidade, no nosso coração, dentro do nosso ser. Por isso, Pai, perdoamos aqueles, Pai, que disseram não. Perdoamos aqueles, Pai, que fecharam a porta, que endureceram o coração para nós. Mas cremos, ó Deus, que o Senhor irá nos conduzir às portas certas. A nossa vida não está travada, o nosso caminhar não está impedido, porque somos mais que vitoriosos, somos vencedores, estamos caminhando na rota de milagres, na rota das promessas de Deus. Por isso, Pai, libera do teu poder agora e abre as portas certas, traga o suprimento necessário. Mostra o milagre, mostra o caminho para essa pessoa, e nós oramos por uma restituição total e completa, uma restauração de casamentos,
uma restauração de família, uma restauração de saúde. Dizemos a toda enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Dizemos a toda dor, a todo mal, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E que haja milagre agora, tocando na vida dessa pessoa, haja restauração total e completa no nome de Jesus Cristo. E oramos, Pai, para que o Senhor afaste do nosso caminho o que for a armadilha, afaste do nosso caminho a malícia, afaste do nosso caminho aquilo que for traição, afasta do nosso caminho aquilo, Senhor, que injustamente foi tramado. Que a Tua mão seja sobre nós, Pai, e nos conduza em paz, em prosperidade, em alegria, em saúde, e que dentro da nossa casa haja a visitação do alto e que todos eles tenham uma experiência com Jesus Cristo, todos eles sejam salvos. Eu oro pela Tua bênção nessa casa, Pai, libera da Tua paz, libera da Tua restauração, no nome de Jesus Cristo. E nós oramos para que o Senhor nos fortaleça para caminharmos no centro do Teu propósito. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe, que haja paz no teu caminho, na tua noite, em nome de Jesus Cristo. Que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se você não ativou as notificações aqui no YouTube, ative as notificações, para que você não fique mais sem ser avisado quando eu entrar ao vivo. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e colocamos tudo aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Entregamos ao Senhor o nosso caminho, entregamos ao Senhor nossos projetos, nossos sonhos. Meu Deus, Tu sabes o caminho certo, a oportunidade certa, o tempo certo, e nós oramos para que a Tua vontade se cumpra na nossa vida. Não queremos rejeitar a Tua vontade, não queremos ignorar a direção que o Senhor está nos dando. Por isso, Senhor, nos conduza, nos pegue pela mão, Espírito Santo, e nos direcione em todas as coisas. É o que nós pedimos a Ti no nome de Jesus Cristo. Também eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que haja cura total e completa agora. Jesus, Tu levou sobre Ti todas as nossas dores. Tu levaste sobre Ti todas as mazelas do ser humano. Por isso declaramos essa pessoa livre agora, livre da dor, livre da enfermidade. Que toda infecção, inflamação, dores, câncer, alergia, renda-se a Jesus Cristo. E que todo tipo de depressão, de angústia, de ansiedade, de aperto no peito, de medo, de aflição, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Que o poder de Deus venha cobrir você totalmente. Que o poder de Deus venha guardar a tua vida, venha guardar a tua casa, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deixa eu dar um testemunho para você, um testemunho maravilhoso da Graziele. Olha o que ela mandou. A paz, eu tinha repetido os quadros desse cistite e na maioria das vezes só o antibiótico resolvia. Certo dia, novamente com a cistite, eu sabia que era necessário ir ao médico para pegar a receita e tomar o antibiótico, mas eu senti vontade de abrir a oração da noite antes. Dentro de mim veio Jesus ainda cura. Nesse momento eu estava com muita dor. Quando abri a oração fui instantaneamente curada. Quando dei conta, a oração havia acabado e com ela toda a dor e a sensação de inchaço no útero. E desde então nunca mais tive, oh glória a Deus, desde o início ao abrir a oração fui completamente curada. Toda a honra e glória àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que o Senhor continue sendo um canal de bênçãos. Deus é fiel, Graziele. Jesus Cristo cura. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Deus vai te guiar ao caminho certo. Em nome de Jesus. Você que está orando e você que está pedindo ao Senhor,
me direciona, Senhor, me guia, ordena meus passos, Deus vai fazer exatamente isso. Ele vai mostrar para você aonde você tem que ir, com quem você tem que falar. E você tem que compreender que Deus, Ele pode colocar isso nos seus pensamentos. Ele pode trazer uma informação privilegiada a você, mostrando para você com quem que você tem que falar, aonde que você tem que ir, porque é assim que Deus nos direciona. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra e eu gostaria que você recebesse essa palavra como uma palavra profética na sua vida. Eu estava, depois do culto de domingo, almoçando, e um casal entrou pela porta do restaurante e, sabe, meu final de semana foi muito intenso porque tivemos a vigília até meia-noite. No domingo eu dormi cerca de 4 horas e pouco, porque eu tive que acordar às 5 da manhã para gravar e transmitir ao vivo a live às 6 da manhã. Daí eu gravei até 8h45. Eu gravei até 8h45. Cheguei na igreja 9 horas. Ministrei naquele culto. Saí da igreja 12:30. Então, eu vivi intensamente o final de semana. E eu estava mais tranquilo, porque cheguei em casa, troquei de roupa e fui com a minha família para almoçar. E como eu disse, cheguei no restaurante ali, bem relaxado, sabe, tentando descansar a minha cabeça. E eu vi que entrou pela porta do restaurante um casal. E aquele casal me chamou a atenção, mas assim, me chamou a atenção que eu só observei eles, só vi eles entrando. Mas enquanto eu estava ali, almoçando, aquele casal ali não saía da minha cabeça. Nunca os tinha visto na minha vida. Nunca os tinha visto na minha vida. E pedi a conta para ir embora para casa e paguei e minha família se levantou e estávamos indo embora. E quando eu olhei novamente para o lado, o Senhor falou comigo e o Senhor me disse: vá lá e entregue uma palavra para aquele casal. Eu pensei assim, puxa, mas eu nem conheço esse casal e eu estou querendo descansar, Senhor. No entanto, eu aprendi ao longo dos anos que obedecer a Deus sempre é o melhor caminho e procuro, sabe, não buscar entender o porquê de algumas coisas. Simplesmente faço porque sei quando Deus está me direcionando, sei quando Deus está me guiando a algo. E cheguei para aquele casal e eu disse: eu vim cumprimentar vocês, não conheço vocês, mas Deus me deu uma palavra e eu quero liberar essa palavra sobre vocês. Eu liberei a palavra, eles ficaram espantados com a palavra e receberam a palavra e disseram: qual que é o seu nome? E daí eu dei o meu nome para ele já começou a me seguir nas redes sociais e virei as costas e saí. Aí minha esposa perguntou: o que você estava fazendo? Eu disse: eu estava obedecendo a Deus. Eu estava obedecendo a Deus, eu fui entregar uma palavra que o Senhor me deu. Eu quero que você entenda uma coisa: quando você está na direção de Deus, fazendo o que Deus quer que você faça, você vai encontrar milagres no seu caminho. Pode você não entender o porquê de algumas coisas. Pode você se perguntar: Deus, por que o Senhor está me conduzindo por aqui? Por que o Senhor está me levando por ali? Por que o Senhor me mandou bater nessa porta? Por que o Senhor me mandou entregar essa palavra? Deus está lhe conduzindo num caminho. E nesse caminho que Deus está lhe conduzindo, Ele também vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Porque quando você é direcionado por Deus, você não está só amando de Deus para algo, você está também encontrando bênçãos que Ele deixou naquele caminho. Eu quero mostrar isso para você também na palavra. Em Gênesis capítulo 32, no verso 1 e verso 2, olha o que está escrito aqui nessa palavra: porque no caminho você vai encontrar anjos.
No caminho você vai encontrar anjos. Ainda que você não perceba, você vai encontrar anjos. Gênesis 32, verso 1 e 2. Jacó também seguiu o seu caminho. E anjos de Deus vieram, olha só, vieram ao encontro dele. Jacó estava seguindo uma direção que Deus havia dado. E a Bíblia diz que ele encontrou no caminho anjos. Anjos vieram até ele. Quando obedecemos a Deus, pode ser que a gente nem entenda direito o que está acontecendo. Naquele caminho, Deus está colocando anjos também para te servirem. Então você está servindo e ao mesmo tempo Deus já deu ordens a anjos para te servirem. É por isso que eu estou para servir a Deus em qualquer lugar. Não importa se é num aeroporto, não importa se é num shopping, não importa se é na rua. Eu estou amando dele. Se ele me mandar liberar uma palavra sobre alguém, então eu irei liberar. Se ele me mandar falar com alguém e pregar o evangelho, eu irei pregar. Aonde ele me colocar, porque eu estou amando dele. E eu sei que quando eu estou amando dele, estou sendo dirigido por Deus para algo. Ao mesmo tempo, Deus também está mandando anjos para me servirem. Eu já tive a sensação, sabe, de estar servindo a Deus e não estar vendo nada naquele momento. E Deus me mandando, sabe, entregar algo e semear e ajudar e seguir o meu caminho só semeando. Já vivi e já pensei, sabe, que Deus estava me colocando em situações apenas para que eu servisse naquele tempo. Mas logo após isso, sempre vinha uma colheita extraordinária para a minha vida. Porque a gente pensa que Deus, ele não recompensa, mas ele recompensa quem obedece. Deus recompensa quem obedece a ele, quem se rende ao propósito dele, quem faz o que ele quer. Esses tempos atrás eu sonhei com um casal e eu sonhei com eles em um determinado lugar. Liguei para ele e disse, olha, Deus me mostrou isso, e ele me disse assim, puxa, eu não tenho nem a mínima vontade de estar nesse lugar que você falou. E eu disse, ok, mas foi o que Deus me mostrou. E encerramos a ligação e tudo certo. Em menos de 6 meses, guarde isso, em menos de 6 meses, Deus preparou ele e a esposa para estarem exatamente naquele lugar que Deus havia me mostrado. E um detalhe, o lugar que Deus me mostrou foi um lugar que Deus derramou honra sobre eles. Eles tiveram uma oportunidade, que eu não sei se terão novamente em vida, mas Deus preparou algo incrível, realmente incrível. Deixa eu dizer algo para você. Quando nós seguimos o caminho de Deus, nós vamos encontrar no caminho dele bênçãos. Pode você, sabe, não ter a ideia do que Deus irá fazer. Você tem uma mínima noção que Deus pode fazer, mas você não sabe o que está por trás. Você não sabe o que está por trás. Já teve momentos que eu não queria estar com algumas pessoas. Não queria estar com algumas pessoas porque eu estava cansado, eu queria ficar, era mais quieto. Eu sou o tipo de pessoa que me recupera quando eu estou em silêncio. Eu gosto de me recuperar quando eu estou em silêncio. Daí eu quero ficar sozinho com Deus, ou quero sair para dar uma caminhada e uma esparecida na minha cabeça. E quando eu estou sozinho, eu consigo colocar tudo em ordem na minha cabeça e consigo ter, sabe, um novo gás para o outro dia. E me pegou num dia que eu queria ficar sozinho
e parece que foi um dos dias que Deus mais me colocou para trabalhar, sabe? Porque Ele me colocou diante de pessoas, Ele me fez profetizar sobre pessoas, Ele me fez dar conselhos para pessoas, Ele me fez ouvir pessoas, Ele me fez ajudar pessoas, e foi aquele dia, sabe, que eu pensei que não ia terminar, porque quanto mais eu queria descansar, mais pessoas vinham e eu ajudava uma e ajudava a outra e eu fiquei envolto disso e o dia se encerrou. No outro dia, eu estava completamente renovado. Então eu creio que quando você obedece uma instrução de Deus, quando você segue um direcionamento do Espírito Santo, você com certeza vai ser recompensado. Anjos vão vir para o seu caminho, Deus vai enviar. Por isso eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Se você seguir a direção que Deus está te dando, pode agora nesse momento você não saber o certo o que fazer, mas apenas siga essa direção, porque Deus já mandou anjos para se encontrar com você no caminho. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que você vai ser surpreendido pela glória de Deus e você verá o que Deus irá fazer. Eu tenho lido a história de Jacó e Jacó ele saiu fugido de casa porque o irmão dele queria matá-lo. Jacó fez umas coisas erradas, umas coisas que não deveria fazer e ele foi parar na casa de um homem chamado Labão, que era seu tio. Só que ali Jacó passou por muitas dificuldades. Labão não era um homem fácil. Labão era um homem que ele queria o trabalho das pessoas, mas ele não queria pagar pelo trabalho delas. Eu acho que você conhece gente assim. E o que me impressiona é que depois de servir a Labão vários anos, Deus fala com Jacó e Deus diz para ele: é tempo de você retornar à sua casa. Quando alguém sai ameaçado de morte de um lugar, é bom aquela pessoa não voltar para aquele lugar. É coerente, é inteligente. No entanto, Jacó, ele recebeu a instrução clara de Deus e ele se movimentou. Mesmo que você não entenda as direções de Deus para a sua vida, procure obedecer a Deus. Existe algo na obediência, existe algo no caminho que, com certeza, vai tornar a sua vida melhor. Porque essa viagem de Jacó, de retorno, até eu espero um dia ministrar sobre isso, sabe, a mensagem inteira. Porque no retorno de Jacó, muitas coisas aconteceram. Ele viu um acampamento de anjos, ele chamou aquele lugar de Manaim, porque ele viu os anjos vindo ao encontro dele e ele teve uma visão. Depois ele se encontrou com um anjo no Val de Jaboque e ali Deus mudou o nome dele. Ele não iria mais se chamar Jacó, mas agora iria se chamar Israel. E quando ele então teve o reencontro com o seu irmão Esaú, ele estava com medo, mas o que ele não sabia é que no caminho da obediência, Deus já estava trabalhando no coração do irmão dele. E quando Jacó e Esaú se encontram, então eles se abraçam, choram, e ali Deus restaura, ali Deus reposiciona, ali Deus restitui. Eu vim aqui para profetizar algo para a sua vida, que no caminho da direção de Deus, você verá as coisas extraordinárias que acontecerão na sua jornada. Deus fará tantas coisas na sua jornada. Deus irá intervir. Você verá, sabe, uma ajuda angelical no seu caminho. Você será surpreendido pelo sobrenatural de Deus. Agora, qual que é a chave de tudo isso? A chave é estar no caminho que Deus direciona. A chave para o encontro sobrenatural, a chave para os milagres, a chave para as coisas incríveis que irão acontecer na sua vida
está na obediência à voz de Deus? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra ela tenha falado com você. E se você está para tomar alguma decisão, se você ouviu algo de Deus, obedeça. Se foi Deus que falou com você, obedeça. Porque você verá a glória dele no seu caminho. Amém? Você recebe essa palavra? Que você verá a glória dele no seu caminho? Então receba essa palavra profética em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e gostaria de convidar você hoje à noite. Nós vamos ter, às 20 horas, uma aula incrível dentro da Academia Quino Global. Não é apenas uma aula, é um tempo de direções especiais que os nossos alunos vão receber. Nós estamos falando de intercessão, estamos no módulo de intercessão e, com certeza, você vai ser muito abençoado. Amém? E eu quero também compartilhar com você, escute isso, quero compartilhar com você. Se você não é aluno da Academia Quino Global, aqui na descrição do vídeo você pode clicar e entrar, porque essa semana, além dessa aula incrível que você vai receber hoje à noite, na quinta-feira eu vou liberar um podcast exclusivo que eu fiz com o Dr. Fernando Lemos. Ele é um dos coloproctologistas mais conhecidos do mundo e ele vai contar experiências que ele teve com Deus nos seus plantões e como Deus visita sobrenaturalmente as pessoas. É incrível. Vou liberar na quinta-feira esse podcast. Você que é aluno da academia vai poder, receber tudo isso, esse conteúdo exclusivo. E se você ainda não é nosso aluno da academia, vá no meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno. Amém? Também quero convidar a todos. Domingo agora temos Santa Ceia na igreja e eu vou liberar uma palavra profética que com certeza vai abençoar a vida de milhares e milhares de pessoas. A minha oração é que Deus mude histórias nesse domingo de Santa Ceia. Amém? Você é nosso convidado. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Também quero aqui agradecer a todos os meus parceiros que têm nos ajudado na nossa nobre missão de sermos uma voz para essa geração. De domingo a domingo eu estou na TV Bandeirantes, ministrando a milhares de pessoas, levando a palavra de Deus a elas e compartilhando com elas a respeito de um Deus que fala, a respeito de um Deus que fala, de um Deus que se revela. É um Deus que transforma. Então, gratidão aos meus parceiros, gratidão aos intercessores que estão sempre conosco. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e nesse Salmo 91 eu creio, certo, que Deus vai fazer algo aí na sua vida, porque eu estou ungido por Deus aqui para orar por você. Então receba essa palavra do Salmo 91 e compartilhe agora com 7 pessoas. Você pode fazer isso? Compartilha com 7 pessoas no nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários também, aos pés da cruz, aos pés de Jesus, o teu pedido de oração. Deixa eu declarar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei.
Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, mais uma vez estou pedindo, e compartilhe com o máximo de pessoas que você pode. Amém? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos. Nós temos orado às 6 da manhã e às 18 horas aqui e temos visto milagres de Deus. Amém? Por isso, eu só queria concluir com isso. Se Deus lhe direcionar a algo, seja obediente ao Espírito Santo. Eu tenho descoberto que nós encontramos bênçãos no caminho da obediência. Grave isso. As pessoas não andam ensinando sobre isso, mas ouvir a Deus transforma a nossa vida verdadeiramente. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora nesse momento para que o Senhor esteja direcionando a vida de cada pessoa a fazer a Tua vontade, a bater nas portas certas, a ir aos lugares certos, a estar com as pessoas certas. Meu Deus, tira todo engano, toda mentira. Tira, Senhor, toda limitação que está impedindo essa pessoa de ver a operação de Deus na vida dela. E que ela possa ser sensível à voz de Deus e à vontade do Espírito Santo. Por isso, Senhor, abre a visão dos Teus filhos e abre a sua audição espiritual neste momento. No nome de Jesus, também oro, Senhor, para que toda pessoa que está sobrecarregada, que sente fardos pesados em cima de si, que nesse momento ela seja livre, que a unção de Deus quebre o jugo, que a unção de Deus desfaça todo o peso que ela está sentindo, toda a opressão em cima dela, da casa dela. E eu digo, escuta aqui, Satanás acabou para você. Pega tudo que você tem mandado contra a vida dessa pessoa e sai agora do caminho dela. Eu quebro o espírito de inveja, de confusão, de atraso, toda a perturbação no caminho dela, na casa dela, na família dela. Eu digo, sai em nome de Jesus. E que venha tempos de paz, que venha tempos de alegria, tempos de refrigério, de renovo de Deus. E nós profetizamos que vai haver restauração, vai haver restituição, vai haver mudança de história na vida dessa pessoa e no seu caminho. No nome de Jesus eu te abençoo e eu declaro um novo tempo de Deus sobre a tua vida, um novo tempo de Deus sobre a tua casa. Receba do toque do Espírito sobre ti e sobre todos que estão ao teu redor. Senhor, visita essa família, visita com teu poder e nós oramos para que toda enfermidade, toda doença renda-se a Jesus Cristo. Eu digo para a ferida aberta, em nome de Jesus Cristo, seja sarada. Nós dizemos a todo problema de coluna, agora seja sarado. Em nome de Jesus, que essa coluna receba a cura, receba um milagre, que esse corpo seja totalmente sarado. No nome de Jesus Cristo, do alto da cabeça à planta dos pés. Também oro, Pai, por tudo aquilo que oprime crianças, perturba crianças, que essa casa receba a paz de Jesus. Eu declaro vitória de Deus nessa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Tome posse dessa palavra, dessa oração e compartilha. Se você creu naquilo que foi ministrado aqui, compartilha essa oração agora. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais. Te guarde. Até mais. Te guarde. Até mais. Te guarde. Don't cry, love. Your tears don't belong. That beautiful smile is where you shine. I know the night feels cold around you, like the stars have lost their glow, and the weight upon your fragile heart feels too much to hold alone. But your tears were never made to fall for someone who can't see. You're far too beautiful for sorrow,
So please save your smile for me. Don't cry, my love. Your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love. Wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your life. Every wound will fade with time now. Every storm will lose its rain, and the pain that tries to break you won't deserve your heart again. Don't cry, my love. Your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love. Wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your life. If your world feels torn apart, lean on me, I'll hold you close until the day your gentle smile returns the way I love the most. Don't cry, my love. Your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love. Wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your life.